Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal e hoje nós temos o resultado trimestral do segundo trimestre de 2020 da Hypera Pharma. Após a vinheta eu te conto como foi o resultado dessa empresa. Mas antes, passando para agradecer os mais de 610 inscritos. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perde tempo, porque toda semana tem vários conteúdos aqui interessantes acerca de bolsa de valores e análise de empresas. Fazendo aquele disclaimer, né? Todas as informações que a gente vai falar aqui não são recomendações, indicação e ou aconselhamento para investimento, sendo a tomada de decisão de única e exclusiva responsabilidade de você, investidor. Vamos então para os resultados da Hypera Pharma? Lembrando aqui que a profundidade dos resultados apresentados vai depender de cada empresa. Então tem algumas empresas que são mais detalhistas, outras que são menos detalhistas. De modo geral, com relação à receita líquida, a Hypera Pharma saiu de 973 milhões no segundo trimestre de 2019 para 1 bilhão e 50 milhões de reais no segundo trimestre de 2020, o que representa aí um aumento de 7,9%. Se compararmos semestralmente, o primeiro semestre de 2019, a receita foi de 1,3 bi e hoje já está em 1,8 bi, um crescimento aí muito bom de quase 40%. O mesmo ocorre para o lucro bruto, saindo de 665 milhões para 690 milhões, um aumento aí de 3,8%, e no semestre, quase 45% de aumento. Isso impactou, obviamente, no EBIT, que saiu de 250 milhões para 418 milhões, um aumento aí de 65%, a gente vai já saber por que disso. E no semestre, esse aumento aí do EBIT é de 2%. Por sua vez, o lucro líquido da Hypera Pharma saiu de 336 milhões no segundo trimestre de 2019 para quase 400 milhões nesse segundo trimestre de 2020, que representa um aumento aí de 17,6%. Mas no semestre esse crescimento aí está negativo, 3,6%, ou seja, no primeiro semestre de 2019 o lucro aí foi de 658 milhões e ainda está esse ano de 634. Por fim, o EBITDA teve um aumento aí de 58,9% no ano contra ano e no semestre tem um aumento aí de 2%. Vamos agora às considerações da empresa, né? A evolução da receita líquida no trimestre, segundo a Hypera Pharma, foi impulsionado pelo crescimento relevante no final do primeiro trimestre de 2020 em produtos de consumo de saúde, que acabou não impactando a receita líquida no primeiro trimestre deste ano, resultante da corrida dos consumidores a farmácias para compras de medicamentos isentos de prescrição após o início das regras de restrição para a circulação da população, por conta da pandemia de Covid-19 e pela aceleração de crescimento no setor de genéricos. Vamos seguindo. Com relação ao lucro bruto, no segundo trimestre de 2019 eram 665 milhões, houve um crescimento aqui de 3,8%, mas a margem bruta da companhia saiu de 68,3% para 65,7%, uma redução aí de 2 pontos percentuais. Como nós já vimos aqui, o lucro bruto aumentou 45% no semestre e a margem bruta no semestre teve um aumento aí de 3,4%, chegando a 66,1%. De acordo com a Hypera Pharma, a redução da margem bruta na comparação com o segundo trimestre de 2019 é consequência principalmente da desvalorização do real frente ao dólar no período que impactou negativamente a margem bruta. Só o dólar impactou em menos 1,3 ponto percentual, ou seja, metade dessa margem bruta aqui. Vamos ver agora com relação às despesas de marketing, e aqui é o pulo do gato para o bom resultado da Hypera. As despesas de marketing no segundo trimestre de 2019 eram 220 milhões, e no segundo trimestre de 2020 foram de 187 milhões, uma redução aí de 15,3%. A maior redução foi nessa rubrica aqui de visitas médicas, promoções e outros, onde houve uma redução de 19,5% de investimento, saindo de 113 milhões para 91 milhões. Houve um aumento maior com o marketing nos pontos de venda, muito provavelmente pela procura, pelo maior acesso das pessoas à farmácia, então se gastou mais em propaganda em loco, no ponto de venda, para fazer a comercialização dos produtos. E propaganda e promoção ao consumidor de uma forma direta, rádio, TV, banners, outdoors, reduziu aí 16,4%. No semestre, a gente pode ver que houve realmente um enxugamento de custos aqui no que diz respeito a despesas com marketing. Com relação a despesas com vendas, na comparação ano contra ano, houve um aumento de 2,3%, mas houve uma redução aqui de 8,8% nas despesas comerciais, aumento bastante aqui de 15% com frete e logística, principalmente para fazer o escoamento de produtos para a maior parte do país, devido à alta demanda, aquela corrida às farmácias que foi mencionada pela empresa. E houve um aumento aqui também de 21% em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Na comparação do semestre,
houve um aumento aí de 2,4% esse ano. A Hypera Pharma tem tido mais despesas com vendas do que nos 6 primeiros meses do ano passado. De acordo com a empresa, a principal consequência dessa redução no marketing é a diminuição das despesas com visitas médicas, promoções, brindes e amostras e despesas com propaganda e promoção ao consumidor, que foram impactadas pela pandemia de Covid-19. A redução dessas despesas refletiu principalmente as férias coletivas das equipes de visitação de médicas no mês de abril, menor número de amostra grátis e redução do número de eventos com médicos e viagens para a promoção dos medicamentos. Com relação às despesas de venda, a Hypera Pharma afirma que, refletindo principalmente o crescimento das despesas com pesquisa e desenvolvimento, no trimestre os investimentos totais em P&D atingiram 7,1% da receita líquida, reforçando o compromisso da companhia com a inovação e crescimento sustentável, inclusive durante a pandemia de Covid-19. O EBITDA da companhia saiu de 282 milhões para 400 milhões, quase 450 milhões no segundo trimestre de 2020, um aumento aí de 58,9%. No semestre, esse aumento está em 2% quando comparado aos 6 primeiros meses do ano passado. A margem EBITDA, ano contra ano, aumentou 13,7%, chegando a 42,8%. Mas se compararmos o ano passado, esse valor ainda está 13% abaixo, saindo aí de 50,4% de margem EBITDA para 37,4% nos 6 primeiros meses de 2020. De acordo com a Hypera Pharma, esse desempenho de margem EBITDA é resultado principalmente da redução das despesas de marketing como percentual da receita líquida e pelo montante de 106,9 milhões de outras receitas operacionais. Então, pela redução dos custos, a geração de caixa operacional da Hypera Pharma nesse segundo trimestre de 2019 foi maior. Não que ela tenha aumentado muito o seu lucro, aumentado muito as suas receitas, mas o maior percentual para a contribuição desse EBITDA altamente positivo na comparação ano contra ano é mais pela redução das despesas operacionais, principalmente com marketing e vendas. Com relação ao resultado financeiro, no segundo trimestre de 2019 eram 3,7 milhões e no segundo trimestre de 2020 ficou negativo aqui em 15,7 milhões, uma redução aí de 19,4 milhões de reais. Principalmente aqui com receitas de juros, né? Esse foi o maior desconto aí que promoveu o resultado financeiro negativo. De acordo com a Hypera Pharma, essa variação é resultado principalmente do aumento das despesas com juros pelo aumento do endividamento bruto da companhia, decorrente de emissões de debêntures para pagamento do portfólio de medicamentos a ser adquirido da Takeda e da família Buscopan, assim como a contratação de empréstimos para reforçar a posição de caixa da companhia em caráter preventivo em vista à pandemia de Covid-19. Esse resultado não é preocupante, porque a gente nota que, mesmo com esse tipo de problemática, o lucro líquido por ação saiu de 0,53 para 0,63, um aumento aí de 17,7%. Mas, em comparação semestre contra semestre, o ano de 2019 vem sendo melhor do que o de 2020 para a Hypera Pharma e muito provavelmente para as demais companhias que a gente vem avaliando aqui, justamente pela pandemia de Covid-19. Tendência é que no segundo semestre os números voltem a melhorar. E como que está o fluxo de caixa operacional da empresa? No segundo trimestre de 2019 ela tinha em caixa aqui operacional 195 milhões, hoje tem 352 milhões. No semestre, esse valor já está em 522 milhões, bem acima dos 387 no primeiro trimestre de 2020. De modo que após todas as compras e vendas de ativos aqui, o fluxo de caixa livre da empresa está em 238 milhões. E no semestral, 284 milhões acima dos 6 primeiros meses de 2019. De acordo com a empresa, esse resultado refletiu principalmente o crescimento do resultado operacional do trimestre, já o fluxo de caixa livre apresentou um crescimento de 110 milhões, resultado dos investimentos adicionais para a expansão de fábrica em Anápolis e em pesquisa e desenvolvimento. Com relação a empréstimos e financiamentos, nós temos que a Hypera Pharma tem aqui 4,8 bilhões, que faz com que o endividamento bruto da companhia fique em 4,83 bilhões de reais. As disponibilidades que a empresa tem, contas a receber, caixa, fluxo de recebíveis, é de 5,1 bilhões, portanto, o caixa da empresa está em 344 milhões. E após o hedge em dólar, né, o hedge da dívida em dólar, o caixa da empresa está em 369,8 milhões. De acordo com a empresa, esse endividamento ele vem principalmente na conclusão de parte da emissão das debêntures de longo prazo aprovadas no primeiro trimestre de 2020 para o pagamento da aquisição da empresa Takeda, que contribuiu aí com 2,4 bilhões
para o aumento de sua posição de caixa e endividamento bruto. E por último, vamos dar uma olhada no patrimônio líquido da empresa, né? Então a gente tem os ativos circulantes, né? Caixa, equivalente de caixa, contas a receber, estoque, tributos a recuperar, dividendos a receber, são os ativos circulantes. Temos também o ativo não circulante, temos os investimentos, o passivo circulante, que são os pagamentos a fornecedores, créditos, empréstimos, salários, impostos, tudo que vai sair da empresa, os não circulantes e o patrimônio líquido. Nós podemos observar aqui que o ativo circulante no quarto trimestre de 2019 era de 4,7 bilhões de reais e hoje já está em 8,08 bilhões, um resultado bem expressivo. O não circulante também aumentou de 7,1 para 7,5 bilhões. Os investimentos saíram de 6,2 bilhões para 6,4 bilhões, de modo que o total de ativos saiu de 11,9 bilhões para 15,6 bilhões. Quem já é aqui do canal sabe que ativos são uma coisa importante para uma empresa e contribuem positivamente para o patrimônio líquido da empresa, enquanto os passivos prejudicam o patrimônio líquido. Com relação aos passivos circulantes, também houve um aumento, mas não na mesma proporção dos ativos, então é importante salientar isso. Saiu de 1,5 bilhões para 2,06. O não circulante saiu de 1,6 para 4,5, de modo que o patrimônio líquido da Hypera Pharma saiu do final de 2019 de 8,7 bilhões para 9 bilhões. E isso é positivo porque um patrimônio líquido crescente significa que a empresa está numa trajetória crescente. Lembre-se que empresas que possuem patrimônio líquido negativo, na minha opinião, não é uma recomendação, não são boas empresas para investir. Vamos ver os indicadores da Hypera Pharma? Se a ação está barata ou está cara? O preço sobre lucro está em 18,99. O valor da empresa pela geração de caixa operacional está em 18. A empresa é negociada 2,4 vezes o seu valor patrimonial. Lucro por ação está R$ 1,80. Dívida líquida sobre a geração de caixa operacional negativa, então ela gera mais caixa do que tem de dívida, isso é muito importante. Relação de passivos e ativos está abaixo de 1. Então, portanto, ela tem muito mais ativos do que passivos, como a gente pode observar agora há pouco. Os crescimentos médios nos últimos 5 anos foi de 23,65%, então um ótimo resultado. Retorno sobre o capital investido de investidores aqui e da própria geração de caixa da empresa está em 12,60%. E quando ela emite dívidas, ela potencializa esse investimento aí em 7,51%. E a margem líquida da empresa está aí em quase 30%. E graficamente, vamos aqui à análise gráfica. Então, nós podemos notar que a Hypera Pharma está aqui numa região entre um suporte e uma resistência, na região aqui dos 33,50 até os 35. O último fechamento aí na sexta-feira foi R$ 34,25. Ela tem, além desse suporte, a proteção da média móvel aqui de 9 períodos e da média móvel de 20 períodos, além da média móvel de 200 aqui embaixo. Então, a tendência é que a Hypera Pharma volte a testar esses topos na região dos 36, 36,10, para depois continuar a sua trajetória ascendente de preços. E aí, pessoal, a Hypera Pharma é uma boa empresa para investir? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, divulgue nos grupos de WhatsApp e Telegram, traga um ou mais amigos que gostam de Bolsa de Valores e de análise fundamentalistas de empresas. Lembrando que nós estamos com uma série especial aqui, trazendo os resultados operacionais das empresas nesse segundo trimestre de 2020. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!